Fala pessoal, vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre conversão de distância sobre o elipsoide em distância plana UTM ou distância sobre o plano UTM, tá? Continuando aqui com o mesmo material do vídeo anterior. Então, o que acontece? Olha, eu tenho a distância sobre o elipsoide e eu quero determinar essa distância sobre o plano de projeção TM, tá? Ou sobre o plano TM. Então, como que eu realizo essa conversão? Para realizar essa conversão, eu preciso do fator de escala, ou coeficiente de deformação linear ou distorção linear. Eu preciso saber esse coeficiente. Então, SP seria a distância sobre o plano TM, que é a distância plana UTM, calculada, por exemplo, utilizando as coordenadas UTM, se eu tiver, tá? Se eu tiver as coordenadas UTM, NE de um ponto A e do ponto B, eu consigo calcular a distância plana. Aí, se eu quiser a distância sobre o elipsoide, basta dividir por este K, tá certo? Então, distância plana, que é SP, vai ser igual ao coeficiente de deformação linear vezes o SE, que é a distância sobre o elipsoide. Como que eu determino esse K? Esse K, ele varia pontualmente, né? Então, como eu quero fazer a redução da distância, eu preciso calcular um K médio. Uma das formas de calcular esse K médio é a que eu vou apresentar agora para vocês, ó. Então, ele chama o K, que é o coeficiente de deformação linear, ele chama de distorção linear. É um outro nome que aparece. Eu tenho, olha, então, K de interesse, que eu vou utilizar nessa equação para fazer a conversão da distância elipsoidal, distância sobre o elipsoide, em distância sobre o plano UTM, que é a distância plana, vai ser igual ao K0, que é o coeficiente de deformação linear no meridiano central, tá, do fuso. Então, K é igual ao K0 dividido por raiz quadrada de 1 menos, abre o que? O colchete, tenho cosseno da latitude média vezes seno aparentes da longitude média menos a longitude do meridiano central, que é o lambda zero, fecha o parênteses, fecha o colchete ao quadrado, tá? Então, a forma de se calcular o coeficiente de deformação linear para a realização da conversão de distância sobre o elipsoide em distância plana, o TM, uma das formas de se calcular é essa. Lembrando que a latitude média eu vou calcular a latitude do ponto A mais a latitude do ponto B dividido por 2, tem a latitude média. Longitude média é a longitude do ponto A mais a longitude do ponto B dividido por 2, eu tenho a longitude média. Lambda zero é a longitude do meridiano central do fuso em questão. E você consegue determinar essa longitude do fuso utilizando a longitude dos pontos, tá certo? Já gravei um vídeo onde eu mostro como que se realiza esse cálculo da longitude do meridiano central, né? Dada a longitude do ponto, eu consigo calcular a longitude do meridiano central e também consigo calcular o número do fuso UTM, né? Lembrando que eu tenho 60 fusos, tá? Então, esse procedimento, tá, é necessário para realizar a conversão de distância sobre a superfície do elipsoide, que é a distância geodésica, em distância sobre o plano UTM, que é a distância plana UTM, tá? Ressalto que se eu tiver as coordenadas planas UTM de 2 pontos, por exemplo, e vou calcular a distância no plano UTM. Se eu quiser calcular essa distância geodésica ou a distância sobre a superfície do elipsoide, basta pegar essa distância que eu calculei em função das coordenadas planas, dividido por esse K, que é o coeficiente de deformação linear. Então é isso. Vou deixar o link desse material na descrição do vídeo. Consulte o material, vale a pena. Um abraço, até mais.